Bom, primeiramente, boa tarde, espero que estejam todos bem. Eu venho aqui, através dos primeiros slides, estar apresentando aqui o trabalho do seminário que foi sugerido pela senhora professora. No sorteio, que foi sorteado para cada grupo, né, uma variedade, o meu saiu a produção de flores comestíveis. Foi o sorteado para mim. O meu grupo, ele é composto por 4 alunos da sala, que no caso são eu, Cesnando Neto, o João Vitor Maranhão, o Danilo e o Vitor Stuck. Tudo bem? Bom, sobre a produção de flores comestíveis, né, o que eu tenho para falar? Bom, as plantas comestíveis, né, elas devem ser produzidas com meio diferenciado do cultivo normal, né? Por quê? Porque, né, como ela vai ser uma planta que vai ser ingerida, né, uma flor que ela vai ser ingerida, o produto final, quando ele chega, né, para o consumo, ele tem que ser um alimento seguro. Ele tem que ser um alimento seguro, porque o principal, né, o fator vai ser que ele vai ser um alimento comestível, né? Então, bom, outra coisa. As flores comercializadas em floriculturas normais, né, elas não devem ser utilizadas na alimentação, de forma alguma. Por quê? Porque devido ao tratamento químico, né, que elas recebem, para garantir a durabilidade, sanidade, pós-colheita, para elas ficarem bonitas, né? Então elas têm muita química, ela recebe um tratamento químico muito grande. Então ela já não é indicada, né? Ela não pode ser comercializada também em forma de alimento, né? Bom, no terceiro slide, o que a gente pode ver? Que é a escolha do local para o plantio, né? Esse aí também é um fato muito importante. Pois o que a gente deve fazer? Analisar o solo, né? Para verificar se há contaminação química, né? Porque como vai ser um alimento que vai ser ingerido, não pode ter de jeito nenhum nenhuma química, né? Nem não pode ter resíduo daquelas indústrias, né? Ou micro-organismo que seja patógeno, né? Outra coisa que a gente deve verificar se o local é seguro contra contaminações externas, né? Ou que aplicação de agrotóxico ou enxurrada que às vezes acaba carregando muitas coisas, entendeu? E também tem as espécies, né, que são comestíveis, né, que são mais sensíveis ao sol, calor, chuva e vento. Por isso é que tem que ter bom, tipo assim, tem que ser necessário, né, uma proteção. No caso que é o sombrite, né, igual a gente estava aprendendo aí há um tempo atrás, qual a cor de sombrite serve para um tipo, né? Tem uma porcentagem maior de proteção do que o outro. Então isso aí depende muito da flor, né, que foi implantada na cultura, né? Bom, o quarto slide que a gente tem aqui é a escolha do local ainda para o plantio, né? Bom, caso haja vento forte, é bom, no caso, tem que ser, é necessário, né, implantar um quebra-vento. Por quê? Porque ele tem que quebrar a direção dos ventos, né? Por conta de ocorrer tombamento, ocorrer o que? Às vezes pode trazer resíduos, né? Muitas outras coisas assim. Bom, a água ela deve estar totalmente livre, né, de contaminação. Que é naquele outro slide que a gente volta, porque o que? Não pode ter nenhum tipo de contaminação, sendo ele químico ou biológico, né? Então, o que? A água ela deve ser analisada periodicamente em laboratório. Então, a água que for fazer a irrigação dos canteiros, né, na onde que está sendo implantado, né, as flores comestíveis, a água é um princípio, como assim, como ela tem a maior parte, né, a gente necessita muito dela, ela tem que ser analisada, assim, bem periodicamente mesmo, né? Assim, então a gente tem que ter uma proteção, ter que tomar, assim, devidas proteções, né? Mas principalmente na água, né? Para não correr contaminação, etc. Bom, semeadura, né? E o plantio e o manejo.
Algumas espécies, elas requerem formação de mudas, podendo ser produzidas em bandejas de isopor ou plástico. Bom, o que seria isso? Algumas mudas, elas têm que ser produzidas em bandejas, né? Então, outras não precisa. Cada ciclo de uma planta é um ciclo, né? Então, algumas vão ser produzidas em bandejas, outras em isopor, outras em plástico. Então, cada uma tem uma semeadura diferente. Bom, uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado sobre as plantas comestíveis são a desinfectação das bandejas, né? Porque como ela vai ser plantada no isopor ou bandeja, esse ciclo de produção dela é a bandeja reutilizável, né? Então a bandeja, depois que você fizer um plantio, você vai utilizar ela para fazer outras mudas para depois plantar. Então tem que ficar bem atento à desinfectação dessa bandeja, né? Porque, como a gente estava falando nos slides anteriores, né? Não pode ocorrer contaminação, né? De forma alguma. Bom, e há espécies, né, que se propagam vegetativamente, né? Por meio de estacas, e bulbos e outras coisas. Então, como eu falei agora há pouco, né? Nesse slide, a formação, né, das mudas, semeadura, plantio e manejo tem vários tipos, né? Depende muito de qual for a forma da flor que você for plantar, a desenvoltura dela, o tempo de desenvolvimento, o tempo de crescimento, enraizamento. Então depende muito. Então tem espécies, né, que se propagam vegetativamente, né? Por estacas, tubérculos e bulbos, né? No último slide que eu vou estar apresentando, a gente ainda está na semeadura, né? E no plantio. Bom, algumas elas necessitam do enraizamento prévio nas bancadas, né? Ou seja, ela tem que primeiro se desenvolver em uma bancada ou se desenvolver um pouco mais para depois elas serem levadas para os canteiros, né? Por quê? Porque o desenvolvimento dela na bancada vai ser um processo que vai ser, como posso dizer, um processo que vai ser ter um manejo melhor, ter um cuidado melhor com ela, né? Para ela ter um enraizamento bom para depois ela ser levada para o canteiro, né? Enquanto alguns, né, eles podem ser plantados diretamente no solo. Aí eu volto a dizer que cada planta, né, cada flor, ela tem um método diferente, né, de plantio. Então, umas, como tem uma resistência maior, como a raiz dela, vamos dizer assim, pode ser uma raiz que se desenvolva um pouco mais rápido, ela já pode ser plantada diretamente no solo, né? Bom, vamos ver agora assim a parte de plantio na parte do solo, né? Para plantar, né, essas que vão diretamente no solo, até as outras que já vão ter a muda, né, que foi feita em bancada, ela requer um solo destorrado, né? O que seria isso? Teria que ser um solo que ele seria fofo, né, na nossa linguagem, um solo que ele seja rico em matéria orgânica e que ele apresenta boa drenagem. Por quê? Porque a flor, dependendo da raiz dela, ela é uma raiz um pouco mais sensível. Então o que ele precisa ter? Uma drenagem boa para a água chegar nela, né? E assim, ter uma matéria orgânica boa para o desenvolvimento dela. Por quê? Porque os solos, quando eles são compactados, né, eles inibem o desenvolvimento das raízes, né? E aí, consequentemente, também a nutrição da planta, né? Então, o que seria isso? O solo, ele vai, como ele está compacto, a raiz não vai dar conta de chegar, né, um pouco mais fundo, né, vamos dizer assim, para chegar ter um nutriente bom, né, uma nutrição boa, não vai ter uma drenagem boa também por ele ser compactado, né? Então, o solo a gente tem que ficar bem atento com isso também na hora que for fazer o plantio, né, diretamente. Bom, o meu slide, a minha apresentação, por enquanto, é só isso. Agora eu vou passar para meus outros companheiros. Muito obrigado.
Cuidado na irrigação. Um ponto a ser analisado na irrigação é manter o solo sempre úmido. É muito importante para as plantas. Mas também tem que tomar cuidado com o excesso de água, porque pode causar problemas de podridão de raízes e gerar doenças foliares. Sistema orgânico de produção. A comercialização de produtos orgânicos no Brasil teve início em maio de 1999, sendo um sistema mais indicado para produzir flores comestíveis. Mercado de produtos orgânicos. O uso de produtos orgânicos vem em uma crescente e requer mais cuidados e atenção para a sustentabilidade, pois os consumidores estão mais exigentes e querem produtos mais limpos, sem agrotóxicos, conservantes e de uma boa qualidade. Como manter o solo fértil? São utilizadas várias técnicas, como rotação de cultura, adubação verde, esterco de animais e fazer o controle biológico de pragas. Assim aumenta sua produção, qualidade e fertilidade do seu solo. Bom, meu nome é João Victor e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre o manejo das plantas daninhas. Como nós vemos aí, é extremamente proibido o uso de herbicidas no cultivo orgânico. Se é orgânico, a gente não pode utilizar herbicida, defensivos químicos e algo desse tipo. É desejável o convívio de plantas daninhas entre as plantas cultivadas, desde que isso não interfira no desenvolvimento da cultura nem na qualidade final das flores. O que é esse não interferir? É não interferir causando sombreamento, atrapalhando a planta no desenvolvimento relacionado à fotossíntese, absorção das luzes, né, solares e tudo mais. Interferindo também, quando há grande quantidade, ela também retém, né, nutrientes que poderiam estar sendo disponíveis apenas para as plantas. Porém, como a gente não vai utilizar os herbicidas, né, o defensivo químico e afins, a gente tem que aprender a conviver um pouco com esse tipo de planta daninha, ok? Recomenda-se a cobertura do solo com palhada para que haja uma retenção da umidade do solo e a redução dos surgimentos de plantas daninhas. Então esse é o manejo que deve ser feito no lugar do herbicida. Por quê? Quando a gente coloca a palhada no solo, ela retém uma umidade maior, né, ajudando na produção aí das flores, né, possibilitando que o solo fique mais úmido, retenha mais umidade, ajudando até na questão da irrigação, né, diminui bastante, e o surgimento das plantas daninhas. Por quê? Porque ela abafa, ou seja, não vai ter luz para que essa planta daninha possa se desenvolver, ok? Deve-se privilegiar a prevenção com o uso de sementes de boa qualidade, com cultivares mais resistentes, aumento da diversidade das espécies. Calma, então vamos por partes. Utilizando sementes de boas qualidades é o que? Tendo resistência aos insetos, aos fungos, aos ácaros, que nós vamos ter dificuldade aí no combate, tá? Como é algo orgânico, então a gente tem que utilizar sementes de boa qualidade e cultivares resistentes nesses quesitos. O aumento da diversidade das espécies, porque quando a gente diversifica, a gente acaba enganando, né, os insetos e tal, porque, se eu tenho aqui uma determinada planta que o tal inseto gosta dela, ela está aqui, quando esse inseto ou quando os esporos, né, de determinados patógenos e tal forem se desenvolver novamente, eu já troquei a espécie dessa planta, dessa flor. Ou seja, ele não vai ter comida, ele não vai conseguir se desenvolver e, obviamente, eu vou estar eliminando esses patógenos aí. E, enfim, limpeza das ferramentas. Isso é muito importante, pessoal. Por que a limpeza das ferramentas é importante? Porque pode ser que você corte ou utilize em alguma cultivar que esteja infectada. Se você não limpar, você vai acabar infectando esse próximo plantio aí que você vai estar manejando. Alterar a densidade do plantio para que não haja tanta luminosidade, né, nas entrelinhas entre uma planta e outra. Também recomenda-se os métodos de manutenção dos níveis de infestação.
uso de biofertilizantes e caldos, extratos botânicos, armadilhas luminosas, controle biológico e feromônios. Tudo isso contribui para o manejo de pragas, tá? Sem a utilização dos defensivos aí, dos agrotóxicos, né? Que a gente comenta sempre. Então, essas são as alternativas que a gente pode estar utilizando aí. As armadilhas luminosas e afins. Bom, olá a todos, meu nome é Danilo, sou mais um integrante do grupo e eu vou falar sobre a colheita, né, o quão é importante. Então, dando continuidade aí ao que o João estava falando, qual a importância da colheita? A colheita é importantíssima ali, a gente saber manejar corretamente para evitar perdas ali, né, para o produtor, e também ali pode estar danificando alguma planta na hora da venda, né, na hora de estar fazendo ali a venda ao consumidor, e também pode a gente estar perdendo a qualidade ali da planta dependendo do horário do dia. Por isso é importante fazer uma colheita de forma manual e durante períodos frescos do dia, né, onde as pétalas estão mais túrgidas e ainda estão úmidas pelo orvalho da noite, né? Então o período da manhã ali seria muito interessante estar fazendo essa colheita, que você não perde as características ali da planta na hora de estar vendendo, né, distribuindo ali para os consumidores. O pós-colheita também é uma parte muito, muito importante mesmo, que é ali onde vai fazer a limpeza da planta, né, de forma correta. Então a limpeza tem que fazer ali, deve ser limpa as pétalas com um pincel muito macio para estar evitando ali de estar danificando as pétalas, a planta em si, né? Você tem que estar fazendo ali uma limpeza correta, muito cautelosa, para fazer com que não vá nenhuma sujeira, nada nessa planta, pois ela vai ser para uso alimentício, né? Então deve ser feita ali a limpeza com um pincel muito macio, que evita ali perda da planta, porque se você jogar ali uma água ali muito forte por uma mangueira, alguma coisa, você vai estar danificando essas plantas, pode até estar arrancando as pétalas, né? Dependendo da força da água. Nas flores maiores, os pistilos e os estames, eles são removidos, porque eles apresentam um sabor amargo. Às vezes, se você mandar uma planta dessa para um cliente, ele não souber disso, ele pode estar comendo ali e vai sentir aquele gosto amargo, então você evita que aconteça isso com o cliente, né? Após ser feita ali a limpeza das flores, você deve deixar secar ao ar livre, na sombra, de preferência, né? Em local limpo e livre de poeira, ou seja, porque você acabou de fazer a limpeza, se você deixar ali ele no tempo ali, onde tem poeira, vai acabar sujando, e isso daí é muito prejudicial à planta e também ao consumidor, né? E antes de embalar, as plantas são classificadas pelo tamanho e pela cor. Então, de acordo com o tamanho da planta, né? De acordo com o tamanho da flor e também a cor, então é feita ali uma separação, uma classificação para estar distribuindo. A embalagem, outra parte também, uma etapa importantíssima, né? Como tantas outras ali etapas de qualquer manejo ali de produtos, a embalagem é uma etapa importante, porque as plantas, né, elas podem ser embaladas em sacos ou bandejas de plástico e armazenadas por até 10 dias em câmara fria a uma temperatura de 7 graus Celsius. É importante a gente manter ali no máximo até 10 dias sob essa temperatura, porque após isso a planta vai estar perdendo valor nutricional, a planta vai estar perdendo a estrutura dela, né, vai estar comprometida. Você pode estar perdendo essa planta ali e ela fica imprópria para consumo e para comércio. Então você pode estar perdendo ali as características, né, da planta em si. Depois elas são espetadas para comercialização e são colocadas em um isopor dentro de uma caixa de plástico com água. Bom, valor nutricional das flores, né? Pouco se sabe ainda sobre o valor nutricional das flores, por ser uma atividade nova na culinária, né? Não tem, aqui no Brasil pouco se fala sobre isso, pouco se sabe sobre isso. Então é uma atividade muito nova, poucas pessoas ali consomem, fazem ali o consumo frequente de plantas na culinária. Então por esse motivo pouco se sabe, pouco se é pesquisado sobre o valor nutricional das flores. Então conforme for crescendo esse mercado, creio eu que vão surgir empresas ali que vão estar focadas ali para conhecer mais sobre o valor nutricional, né, sobre a parte nutritiva das flores. As pétalas, elas são compostas por cerca de 80% de água e elas apresentam poucas calorias. Isso é bom para quem faz dieta, né? É ideal para compor alguns pratos leves e serem utilizadas em dietas alimentares, ou seja, a pessoa está fazendo dieta, ela pode estar consumindo ali junto com uma salada, né? Então é importantíssimo, porque ela apresenta muito, muito pouca caloria. Então para quem faz dieta é importante. O néctar e o pólen, eles são ricos em vitaminas e minerais.
E eles conferem aroma e o sabor característico de cada espécie. O que seria isso? Cada espécie apresenta ali um sabor característico, um aroma diferente, né? Conforme muda ali. Às vezes até na própria planta, ela apresenta algumas características diferentes. O sabor pode mudar do pólen para a pétala, então ocorre ali alguma diferença de sabor e aroma, né? Conforme muda a espécie. Deve-se ficar atento também a algumas flores tóxicas, né? Algumas flores podem ter uma toxicidade que pode estar afetando a saúde de quem consome, então nem todas as flores são comestíveis, né? Pois elas apresentam um sabor desagradável, né? E também alguns princípios tóxicos ali, algumas substâncias que podem estar fazendo mal à saúde de quem consome. Pessoas com asma e pessoas alérgicas devem ter o maior cuidado ao consumir as flores, devido ao alto índice de substâncias presentes no pólen e também nas flores. Então, o pólen e as flores têm muitas substâncias, né, ali diferentes. Então, dependendo se você consumir sem ter ali, sem saber o que aquela planta apresenta, isso pode estar acarretando ali problemas de saúde para as pessoas que têm alergia e asma, ou também pessoas que podem não ter nenhuma alergia, mas desenvolve, às vezes nem sabe que tem alergia, né, e ingere uma planta sem saber quais as características dela. Sobre a produção e o consumo, né, aqui no Brasil, esse mercado é bem pouco significativo e representa apenas 1% das vendas de flores no país, então é muito pouco para o tamanho do Brasil, né? Então, aos poucos, o pessoal vai conhecendo mais, geralmente o pessoal de classe alta, que já tem o costume de estar consumindo essas plantas, né? O pessoal de classe baixa já é menos comum, digamos assim, de estar consumindo. O estado de São Paulo, ele é o maior produtor e consumidor dessas flores, tanto das comestíveis quanto as plantas de decoração, principalmente ali na cidade de Olambra, né, que é a capital das flores. As flores comestíveis, elas vêm ganhando importantes nichos no mercado, né, como as redes de hotéis, restaurantes, buffets, spas, supermercados e hipermercados, entre outros estabelecimentos ali que fornecem agora esse tipo, né, de flor ali para o consumidor. Então esse foi o meu grupo, né? Queria agradecer a todos ali que participou da apresentação, todo mundo que ajudou nas pesquisas, nas montagens dos slides, e cada um que teve ali seu tempo, mesmo na correria do dia a dia, conseguiu estar tirando seu tempo e gravando, mesmo a gente não conseguindo gravar simultaneamente. Então cada um tirou seu tempo ali para estar fazendo essa gravação separado mesmo, a gente já se organizou. Cada um vai estar gravando a sua parte e mandando para mim, eu vou fazer a junção desses áudios para a gente estar montando certinho ali. Então, professora, agradeço ali a todos do grupo, a senhora também, e nos vemos ali quando nas voltas aulas, né, creio eu que seja logo. Então, ali os componentes do grupo Danilo, tem o João Vitor, o Cesnando e o Vitor Stuck. Valeu, gente, tchau, tchau.